Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h10 e hoje a Rádio T dará sequência à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Lembrando que o formato dos questionamentos será o mesmo para todos os candidatos. As regras foram definidas em reunião com os representantes de todas as coligações. A entrevista sempre terá início às 7h10, com duração de 40 minutos. Todos os candidatos vão responder as perguntas sobre os temas plano de governo, planejamento, finanças, segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, agricultura, esporte e cultura. E o entrevistado de hoje já está conosco, que é o candidato da coligação Rumo Certo, candidato à reeleição, Marcelo Rangel, do PPS. Bom dia. Bom dia, Marelle. Bom dia, Clarison. Bom dia ao Rafael, que está fazendo a sonoplastia. Bom dia a você que está acompanhando a Rádio T nessa manhã. E nós já começamos falando a respeito de plano de governo. O senhor é candidato à reeleição e, nesse sentido, nós queremos saber o que o senhor propõe como continuidade do seu plano de governo dessa primeira gestão. Quanto por cento o senhor cumpriu daquilo que o senhor planejou para esse primeiro mandato? Olha, Marelle, eu sou candidato à reeleição porque acredito que ao longo desses últimos 4 anos nós adquirimos experiência acima de tudo. Nós passamos pelas maiores dificuldades em todas as áreas. Da maior dívida conquistada, atribuída ao município de Ponta Grossa, de toda a sua história, aos problemas do governo federal, dos repasses, enfim, dos desastres naturais, do maior índice pluviométrico, o maior índice de chuvas da nossa história, enfim, todos os problemas acontecendo. E ao longo desses 4 anos, nós atravessamos esses obstáculos, claro, com trabalho, com uma boa equipe, com o apoio dos nossos servidores públicos municipais, e com isso nós adquirimos experiência acima de tudo. O nosso plano de governo é calcado nisso, nas experiências positivas que nós tivemos, também naquilo que não foi conquistado, naquilo que nós tentamos resolver e não conseguimos, e com muita humildade nós temos que reconhecer, porque esta é uma campanha diferente. Mas se o senhor fosse fazer um balanço, então, do que foi cumprido e o que não foi cumprido do seu plano de governo, que o senhor diria hoje? O meu balanço é extremamente positivo, porque as metas que não foram conquistadas foram transformadas por outras que não foram colocadas no nosso plano de governo. Nós não colocamos no plano de governo, por exemplo, a educação integral, e nós conquistamos 64 escolas em tempo integral. Nós não colocamos no nosso plano de governo inicial, né, na nossa campanha, as 7.500 residências que nós conseguimos através da Prolar. Nós não colocamos o passe livre, por exemplo, e nós conquistamos o passe livre. Então nós trocamos algumas outras metas que infelizmente se tornaram inviáveis, porque o prefeito é como um pai de família, é como um empresário. O empresário faz metas para o próximo ano, de repente quer comprar um carro novo, quer comprar uma casa nova, e às vezes, devido às adversidades, aos problemas da economia nacional, ou até mesmo a economia local, você tem que trocar. Você não compra um carro novo, compra um carro usado. Mas se você teve progresso ao longo desse período, você está no caminho certo, você está no rumo certo. E eu acredito o seguinte, que nós chegamos muito perto de todas as nossas metas. Eu acho que, muito pontualmente, Marelle, e eu tenho que ser muito direto, a nossa meta maior era de pavimentação. Eu falei de 4.000 quadras, nós superamos 3.000 quadras. Nós não conseguimos conquistar a meta que nós queríamos. Nós não imaginávamos que teríamos problemas com os PACs, com a distribuição do governo federal, porque pavimentação de alto tráfego tem a parceria direta do governo federal, do governo do estado, porque somente com o orçamento... Quanto foi feito só no total, então, prefeito? A meta era 4.000, foram feitas quantas quadras? Mais de 3.000. Mais de 3.000. Mais de 3.000. E é importante, Marelle, você saber que nós tivemos também uma participação fundamental na pavimentação dos condomínios sociais. Costa Rica 1, 2, 3, Panamá, Londres, Califórnia, Esplendore, América, enfim, os condomínios que nós promovemos através da Prolar, que são pavimentados. Muitas famílias, milhares de famílias que viviam em condições de risco, em situação
muito difícil, socialmente falando, passaram a ter casa própria e com pavimentação. Então isso coloca na nossa conta, na nossa contabilidade, e é por isso que nós avançamos também muito na pavimentação. Agora, candidato, senhor, uma das metas na sua primeira gestão foi pavimentação e saúde. Uhum. Para essa segunda gestão, se o senhor obter êxito nas urnas, qual será a prioridade dentro do seu plano de governo? Olha, com relação à saúde, nós cumprimos as nossas metas. Nós não tínhamos UTIs. E hoje nós estamos chegando a 30 UTIs na cidade de Ponta Grossa, principalmente para crianças. Nós não tínhamos as UTIs infantis, as pediátricas, neonatais. Nós não tínhamos maternidade. Conquistamos a maternidade pública, que também foi uma grande vitória de Ponta Grossa. Também não estava no meu plano de governo, não era um compromisso de campanha, mas nós conquistamos. Nós falamos sobre o PAI. Abrimos o PAI, que é extremamente resolutivo, na UPA. Funciona. Aliás, é algo diferente, porque pelo Brasil nós encontramos UPAs, mas sem atendimento pediátrico. E nós temos atendimento 24 horas para crianças, para as famílias. E agora abrimos o segundo PAI. E para abrir um pronto atendimento infantil, Clarison, é algo extremamente complicado. Só um minutinho, o senhor disse que foi aberto o segundo PAI, que é no Hospital da Criança. Um Sim. hospital, inclusive, muito cobrado até mesmo pela imprensa, pela questão de estar um pouco ocioso aquele espaço. O senhor disse que abriu, e isso é recente, inclusive a placa que foi colocada lá dizendo que foi aberto esse segundo PAI. Mas qual é a estrutura que tem lá dentro? O que contempla esse PAI que foi implantado ali no Hospital da Criança? O nosso pronto atendimento infantil tem 24 horas de atendimento. O Hospital da Criança atendia somente à noite. Agora é 24 horas e com especialistas. Nós temos endocrinologistas, temos neurologista, temos pneumologista e temos oftalmologista. Nós temos uma estrutura hospitalar. Nosso Hospital da Criança, quem fala que é ocioso, não entende de saúde. Desculpa, eu tenho que falar. E por que as UTIs não têm condições de funcionar lá no Hospital da Criança? Porque o UTI precisa de estrutura especializada que nós temos no hospital regional. Não adianta colocar UTIs num hospital, sendo que nós temos uma estrutura gigante no hospital regional, com todos os especialistas, com UTIs de isolamento, que é o mais importante. Nós conquistamos UTIs para crianças de isolamento. Nós temos UTI móvel, nós temos também uma sala de sustentação, de emergência e de semi-UTI para o Hospital da Criança. E isso é muito mais importante até mesmo do que se tivesse uma unidade de UTI no hospital, porque nós temos todos os equipamentos e todos os nossos profissionais preparados para qualquer tipo de remoção de emergência. Agora, nessa questão de saúde, candidato, uma das suas promessas na campanha foi a construção do Centro Regional de Especialidades. Isso não aconteceu, as filas continuam se elevando, as consultas em diversas especialidades, e eu quero saber o porquê desta promessa, que não houve o cumprimento, e o que foi feito com o recurso do governo do Estado. Foram 7 milhões apenas para a construção e mais 5 milhões para a manutenção dos serviços. Quando que isso vai ser feito e se essa proposta o senhor mantém como base nesse segundo mandato? Olha, Clarison, especialidade é um problema extremamente grave em todo o país. Não é somente em Ponta Grossa, não. Inclusive, quem tem plano de saúde particular e que paga uma fortuna para planos particulares, espera muito tempo na fila das especialidades, porque os especialistas se concentram normalmente nas capitais. No interior nós temos dificuldades, mas nós temos o Centro Municipal de Especialidades com muita resolutividade. Nós contratamos perto de 100 médicos, muitos especialistas. Isso no nosso governo. Então nós fizemos as contratações dos especialistas e é importante deixar claro para o ouvinte da Rádio T. Especialidade é de competência do governo do estado, assim como hospitais. Aliás, Ponta Grossa tem uma peculiaridade, é importante falar também. Deixar muito claro isso, transparente. Eu estava conversando com a secretária de saúde de Florianópolis. Florianópolis tem um dos melhores índices de saúde pública da atenção primária. E eles investem 17% na saúde, mas eles não têm nenhum hospital. E Ponta Grossa tem 3. Tem 2 hospitais municipais, que é o Hospital Amadeu Pupi, que é praticamente um hospital regional, que hoje não tem mais os problemas que tinham há 3 anos e meio. Nós víamos no passado o caos no hospital municipal, hoje não. Hoje nós temos especialistas, não tem mais ninguém sendo atendido no chão, como antigamente era, sangue nas paredes, que isso existia. A sala 10 era comparada a necrotério, hoje não existe mais isso. E nós também temos o Hospital da Criança,
que também é um investimento grande da Prefeitura Municipal. Prefeito, sobre Maria, o centro de especialidades. Só para terminar, e daí eu já volto nas especialidades. E temos a UPA. São 3 hospitais que são de competência do governo municipal, da Prefeitura. E é importante dizer, a UPA diziam que era um programa do governo federal. A UPA é do governo federal. Isso é uma mentira. A UPA não recebeu recursos do governo federal, inclusive os atrasos do governo federal são terríveis para a administração municipal. Quem sustenta a UPA, quem fez a UPA funcionar foi a Prefeitura de Ponta Grossa, com investimento de mais de R$1 milhão por mês. E vale a pena, porque nós estamos dando resolutividade a uma unidade hospitalar. Agora, com relação ao centro de especialidades, nós iniciamos as obras, recebemos o investimento por parte do governo do estado de quase 10 milhões. Nós tivemos um problema de ordem ambiental e é por isso que nós fizemos também o mesmo plano estratégico de construção do centro de especialidades junto ao hospital regional, pelos mesmos motivos das UTIs. Justamente porque nós temos profissionais gabaritados, temos uma estrutura gigante para atender não somente Ponta Grossa. Outra coisa também importante dizer, centro de especialidades não é somente para Ponta Grossa. Centro de especialidades é uma instituição, um instrumento de saúde para toda a região dos Campos Gerais. Por isso que tem competência do governo do estado. Mas por que, prefeito? Foi anunciada a construção do Centro Regional de Especialidades já no começo do seu mandato, em 2013. E apenas agora, no final da sua gestão, foi feito esse anúncio, inclusive lá no Hospital Regional, de que a unidade seria construída lá, próximo ao Hospital Regional, e que houveram esses problemas que o senhor citou aqui. Por que chegaram à conclusão só agora? Não, nós não chegamos à conclusão só agora. O Centro de Especialidades iniciou a sua construção. Nós fizemos um investimento pesado no CME. Nós temos o Centro Municipal de Especialidades. Tanto é que eu já falei agora aqui sobre os especialistas do Hospital da Criança. Nós fizemos um investimento em especialistas também nos nossos hospitais. Ou seja, nós temos realmente aqui dificuldades com a questão de especialidades. Porém, nós avançamos muito ao longo desses 3 anos e meio e hoje temos uma outra realidade nesta área de saúde. Agora é importante também deixar claro, nós avançamos na atenção básica. Quem não se lembra das filas quilométricas que existiam nos postos de saúde? E o pior, o índice de resolutividade dos postos era muito baixo, tanto é que a população ela tinha descrédito no atendimento das UBSs. Hoje não. Hoje, as agentes comunitárias de saúde fazem o atendimento à saúde da família. Nós saímos de 41% para 92% do programa Saúde da Família. Nós dobramos o atendimento à população de Ponta Grossa. E a meta do plano de governo é chegar a 100%. Isso pode ser feito, prefeito? Pode. Lá em Florianópolis, eles conseguiram ao longo de 12 anos. Nós, em 3 anos e meio, chegamos a 92%, precisamos subir mais 8%. E também aumentar saúde bucal, que esta é a meta agora no próximo governo. Fazer com que a saúde bucal também tenha esse acréscimo de equipes para todas as nossas unidades. Candidato, vamos falar agora de finanças. O senhor afirmou que é preciso manter a capacidade de investimento no município de Ponta Grossa e garantir algumas execuções de ações. No entanto, nesse primeiro mandato, o senhor, em inúmeras vezes, disse que não aconteceram por falta de recursos financeiros. Por que isso ocorreu? E como está a situação atual da Prefeitura de Ponta Grossa na questão de finanças? E como um próximo prefeito, se for o senhor, vai pegar a Prefeitura de Ponta Grossa? Olha, a Prefeitura de Ponta Grossa tem uma dívida de 310 milhões de reais. Nós pagamos 160 milhões de reais. Para o ouvinte da Rádio T, imagine o que se pode fazer com 160 milhões de reais. Nós investimos perto de 130 milhões em pavimentação. Com 160 milhões poderia se construir não só hospitais, postos de saúde, pavimentação. Nós pagamos 160 milhões de reais de dívida. E o principal, dívida podre, que eu sempre falo para a população, e tento explicar o que representa a dívida podre. Para fazer uma analogia, é como se um pai de família tivesse perdido em dívida de jogo 160 milhões e esse dinheiro vai para o ralo. Não é uma dívida boa, Clarison. O que é a dívida boa? Quando você compra um carro, você vai pagar 24 meses, 36 meses, mas você tem o carro.
Quando você compra uma casa, você paga a vida inteira, mas é uma dívida boa, você está com o bem. Esse recurso é de dívida podre. Mas por que, prefeito? Por que, Marcelo, que tem a dívida podre? Por causa do problema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós perdemos, nós que eu digo, a Prefeitura de Ponta Grossa, e não foi no meu governo, foi no governo anterior, a Prefeitura perdeu na Justiça a ação do Fundo de Garantia, porque a Prefeitura não recolhia Fundo de Garantia por tempo de serviço. Quanto isso representa nas dívidas, só com ações aí de Fundo de Só Garantia? de FGTS, 80 milhões. 83 milhões. É a maior dívida per capita da história. E no estado do Paraná, certamente não existe nenhum município que chegue perto a essa dívida. E hoje está recolhendo, prefeito? Nós estamos recolhendo o Fundo de Garantia, não só de hoje, Clarison. Nós pagamos o anterior e também pagamos a dívida futura. E nós temos pela frente o maior de todos os obstáculos, que é pagar essa dívida de mais de 80 milhões em 4 anos. Isso é realmente muito difícil. E, é claro, nós vamos ter que trabalhar com muita responsabilidade na questão fiscal. Isso, a experiência nos ajuda. Vai ser realmente difícil para a cidade de Ponta Grossa. Por isso que promessas mirabolantes, elas não podem ser realizadas. As certidões estão em dia, o município pode receber. Certidões nós estamos tinha com informações, todas... de que a prefeitura tinha problemas com certidões e por isso não poderia receber alguns recursos do governo federal. Isso está em dia? Está ok, prefeito? Marelli, todas as certidões nós temos. Isso é importante, foi boa essa pergunta, porque eu vi na internet, não, porque a prefeitura perdeu recurso. Nós estamos com todas as certidões. Por que nós não recebemos recursos nesse momento de emendas parlamentares? Porque as emendas dos deputados que ajudaram Ponta Grossa estão em funcionamento, seja na Secretaria de Segurança, que nós conseguimos viaturas, temos 40 viaturas, emendas parlamentares, emendas na área de saúde, na área de educação. Nós recebemos emendas. Por que não receber emenda? Porque estamos sem certidões. Nós estamos com todas as certidões, estamos preparados para receber. Agora, prefeito, o governo estadual fez ajuste fiscal para recompor as contas. O governo federal já se programa para isso. Aqui em Ponta Grossa, é preciso fazer o ajuste fiscal também? Olha, claro, isso é uma boa pergunta. Nós não sabemos exatamente qual será o futuro. Eu estou esperançoso. Nós estamos entrando no novo ciclo. É um ciclo diferente. Eu apoio o Brasil acima de tudo. Eu sempre falo, eu não votei no Temer, eu acompanhei tudo que se desenvolveu ao longo desses últimos anos com tristeza. Eu não queria que nós tivéssemos tido tudo que aconteceu de ordem política, os escândalos de corrupção, essa insegurança política que nós temos, a intolerância que se estabeleceu no nosso país. Isso tudo é prejudicial para o povo. Mas agora nós temos um novo governo. E nós temos que apostar no país, apostar no Brasil. Então ninguém sabe exatamente como será o ano que vem. Mas vendo a conta da prefeitura sem hoje, dúvida nenhuma, com responsabilidade fiscal nós teremos. Teremos que ter, sim, ações muito responsáveis para que a gente possa diminuir gastos, para que a gente possa ter potencial de investimento, assim mesmo, com uma economia frágil, com dificuldades de arrecadação. Porque no momento em que um empresário tem dificuldade econômica, ele não consegue vender o seu produto, infelizmente a inadimplência tributária aumenta, Clarison. E quando você está à frente de uma prefeitura, você depende dessa arrecadação tributária para fazer o quê? Para você pagar os seus funcionários, para você pagar o asfalto, para você pagar a alimentação das merendas, das crianças. E quando a economia vai mal, não é só o empresário faz propaganda aqui no rádio. O empresário, ele busca promoções. O empresário, ele tenta se virar. E como é que você faz na administração pública? Se você depende da arrecadação. E se a arrecadação despenca, como é que você faz para você pagar as suas responsabilidades? É isso que acontece em todo o Brasil. Ok, nós vamos pausar aqui o cronômetro, nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos conversando com o candidato Marcelo Rangel, do PPS. Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.
7h33, estamos de volta aqui na Rádio T, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, e hoje nós estamos conversando com o candidato à reeleição, Marcelo Rangel, do PPS, e vamos falar agora sobre planejamento. O senhor defende a implantação do plano diretor, que vai definir os rumos da cidade. Aliás, Ponta Grossa já deveria ter um plano diretor. Infelizmente, passaram-se muitos anos e isso não ocorreu. Inclusive, terminando a sua gestão, o plano diretor ainda não está pronto. E eu já vou emendar aqui para falar de vários problemas que envolvem planejamento, como a situação das ruas da cidade, que enfrentam problemas sérios, como buracos, né, que às vezes são verdadeiras crateras e que causam sérios transtornos à população. O senhor fala da pavimentação, que foram feitos mais de 3.000 quadras de pavimentação, mas tem muitos bairros da cidade ainda que dependem disso. Então, eu gostaria de saber quais são os seus projetos agora para esse setor de planejamento e por que o plano diretor teve tantos entraves assim para que chegasse ao seu término. Então, Marely, o plano diretor eu acredito que vai ser um grande legado desta administração, porque realmente demorou muito tempo mesmo. Nós estamos atrasados 190 anos, né, com relação ao plano diretor. Mas está saindo. O plano diretor agora, no final do ano... Ele não está pronto ainda? Não está pronto, vai ficar pronto até o final do ano, início de janeiro, com participação popular, com participação de técnicos, com a participação do IPLAN. É importante dizer que o IPLAN foi também constituído nessa administração ao longo desses 3 anos e meio e com uma curiosidade, ele é constituído por cargos comissionados, com arquitetos, engenheiros que foram contratados para trabalhar pelo IPLAN, justamente para fazer o plano diretor, para planejar a cidade de Ponta Grossa. Eu acredito que eles fazem um grande trabalho. Nós avançamos muito com relação ao planejamento. E eu brinco também, Clarison, sempre falo isso, até com um tom de brincadeira, que o problema de planejamento de Ponta Grossa é desde o início da sua história, desde quando começou Ponta Grossa, porque o planejamento de Ponta Grossa foi feito por 2 pombinhas. Elas pousaram no centro ali da nossa cidade, ali em frente à catedral, que na verdade não era um bom lugar para se começar a cidade. Se as pombinhas tivessem pousado em Uvaranas, por exemplo, a cidade seria completamente horizontal, não teria problemas. Vejam só, então o planejamento de Ponta Grossa sempre foi um grande desafio. Nós temos problemas de trânsito por causa de falta de planejamento. As nossas ruas são muito estreitas e muitas vezes com estacionamento dos 2 lados. E aí tem também um outro dilema para o prefeito, para uma administração. Para que a gente possa fluir o trânsito, a retirada de estacionamentos ela é inevitável. Porém, isso também prejudica o comércio. Em época de crise, isso não pode ser nem aventado, porque prejudica os empresários. Agora, precisa-se trabalhar com investimento, com apoio de estacionamentos privados, porque a nossa cidade tem mais de 190 mil carros. E está crescendo a cada dia mais, porque o PIB de Ponta Grossa está crescendo. Então, se compra mais carros. E o tráfego, o trânsito fica cada dia mais complicado. Isso faz parte de planejamento. Até falo com relação ao próximo governo, isso está no nosso plano, nos nossos compromissos, o trabalho com tags nos nossos sinaleiros. Isso acontece em cidades de primeiro mundo, são câmeras que identificam o tráfego em determinadas vias e no momento em que trava o trânsito, porque se tem um carro estacionando, se tem um ônibus atravessando o caminho, se tem um carro com algum problema, acaba toda a sincronização dos sinaleiros. E essas câmeras identificam e fazem o sinal mudar para verde, para liberar todo o tráfego. Isso funciona em algumas cidades, eu já fui ao estado de São Paulo para ver como é que funciona e gostaríamos de implantar em Ponta Grossa. É caro, não é fácil não. Mas vale a pena. No caso de Ponta Grossa, que tem esse problema grave, era necessário. E com relação a planejamento de futuro, porque a cidade foi muito espalhada, muitos condomínios saíram sem a mínima infraestrutura. Muitos bairros foram criados no passado sem postos de saúde, sem escolas, sem pavimentação, sem linha de ônibus. Falar em linha de ônibus, a cidade de Ponta Grossa tem um dos menores IPKs do estado do Paraná. O que é o IPK? É o índice por quilômetro rodado, passageiro por quilômetro rodado. Por que isso? Porque a cidade é muito grande. A cidade tem um dos perímetros urbanos, um dos maiores perímetros urbanos de todo o sul do país. E ainda assim tem uma tarifa considerada cara pelos usuários, uma tarifa de R$ 3,20 com uma qualidade do transporte coletivo que não corresponde a esse valor de tarifa. Cara
e mais baixa do que as outras cidades do estado do Paraná. É importante dizer, mais barato que Londrina, mais barato que Maringá, que tem o IPK maior. Só para que fique claro, quanto menor o IPK, mais cara é a passagem. Né? Porque se tem menos passageiros por quilômetro rodado, claro que a passagem aumenta. Nós temos um IPK menor do que Londrina e Maringá e outras cidades, e temos uma passagem menor, porque nós tivemos um bom trabalho do Conselho de Transporte, que nos ajudou muito para que a gente pudesse trazer um valor do transporte viável e justo. Realmente concordo que o transporte no Brasil é um transporte caro. Agora, mudando de tema, candidato, vamos falar sobre educação. O senhor está propondo a distribuição de tablets para alunos e professores, mas na campanha passada nós já tivemos uma promessa de inclusão de notebooks, isso não foi cumprido até o momento. O senhor está propondo também aulas de inglês em todas as escolas. O senhor prometeu também e não cumpriu em 2012. Por que o senhor acredita que vai ser cumprido agora e por que não houve cumprimento da promessa desses dois quesitos? Clárisson, muito claramente para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quem fez essa promessa foi o prefeito do PT. O candidato a prefeito do PT, não fui eu, não. Nós estamos fazendo esse compromisso porque isso é viável. Isso já funciona em Recife. Mas dos cursos da aula de inglês foi o senhor que prometeu, né? Nós fizemos, mas Marelli, nós introduzimos inglês em escolas em tempo integral. Mas não em todas as escolas. Não, mas eu não fiz o compromisso de todas as escolas em tempo integral. Agora que eu estou fazendo o compromisso de todas. Quantas escolas hoje contam, então, com aulas de inglês? Eu não tenho o número nesse momento, mas as escolas em tempo integral, inclusive do DR, que eu lembro, já está trabalhando com inglês. Outras escolas em tempo integral já têm programas especiais de inglês. Nós temos professores de letras que trabalham com inglês em muitas escolas em tempo integral. Eu posso trazer depois o número correto. O senhor não tem, então, um número de escolas Mas nós ainda implantamos inglês nas escolas em tempo integral. Isso é importante falar, deixar muito claro. Então, nós introduzimos o inglês nas escolas, assim como robótica, assim como empreendedorismo e assim como educação financeira. As nossas crianças estão aprendendo educação financeira. E hoje, os tablets é uma proposta viável. Nós investimos 26% na educação. Recursos nós temos. Nós fizemos muitas escolas. 9 mil alunos no segundo ciclo. É importante fazer o cálculo. Nós temos um valor de em torno de 280 a 350 por tablet. 9 mil alunos no segundo ciclo, quarto e quinto ano. E como isso no primeiro ano. Eles vão levar para casa, eles vão usar dentro da escola. Como que... Para as pessoas entenderem como vai funcionar. É uma grande oportunidade para falar sobre isso. Eu ia falar, inclusive, no nosso programa eleitoral. Porque as pessoas elas querem saber, porque isso é muito importante. Isso nós estamos evitando analfabetismo digital. Nós estamos dando oportunidade para crianças que muitas vezes não têm esse estímulo tecnológico por condições econômicas a terem essa oportunidade nas escolas municipais. Se existe na escola particular, aqui em Ponta Grossa tem escolas particulares que têm o programa e funciona, por que não fazer na escola municipal? A escola municipal já tem em tempo integral? Como funciona isso, Clárisson? Em Recife já existe. Aliás, um programa premiado no Brasil. No GDH, no GDF, melhor dizendo, o governo do Distrito Federal, também já existe. Brasília também já existe. E uma cidade do Rio Grande do Sul. Funciona assim, no quarto e quinto ano, cada aluno tem o seu tablet individual. Esse tablet tem softwares pedagógicos interligados com os professores. Eles terão a oportunidade em programas extracurriculares de utilizarem esse equipamento também fora do ambiente escolar. Não se esqueça que estamos falando de escolas em tempo integral, ou seja, as crianças, elas utilizam não só na sala de aula, mas também nos seus programas especiais. No quarto e no quinto ano, que são crianças com idade um pouquinho maior, e nas crianças abaixo do segundo ciclo, nós teremos programas especiais dentro das salas de aula. Nós temos um exemplo, quero convidar você que está nos ouvindo, para acompanhar o Congresso de Educação. Desculpa. Congresso de Educação e também a Feira do Livro. Vai visitar o stand que tem os sistemas tecnológicos com os tablets, para mostrar ali como vai funcionar para as crianças da rede pública municipal, como eles vão operar os tablets, a leitura
de grandes peças de poesia, de literatura, que vão utilizar os programas pedagógicos, e inclusive existe um programa nacional também de educação digital, que poderá, inclusive, oferecer mais recursos para investimentos ainda maiores na área tecnológica. Fizemos o convênio há 2 semanas de Wi-Fi em todas as escolas. Wi-Fi de alta velocidade com fibra ótica em todas as escolas. Ou seja, as nossas crianças da educação municipal vão sim ter acesso à tecnologia, porque se todas as crianças da rede privada de ensino têm esse acesso, por que não a rede pública também não ter? Ainda dentro desse assunto de educação, o prefeito sempre destaca a questão do ensino integral, né, das escolas que hoje funcionam em tempo integral. Porém, é importante até porque as pessoas conheçam como é que funciona a programação, a grade curricular desse ensino integral, até porque não é simplesmente a criança ficar o dia inteiro na escola. Como é que funciona essa grade curricular? Como é que é composta? Olha, Marielle, é um dos maiores orgulhos que eu tenho, e isso eu defendo com unhas e dentes, porque a nossa educação cresceu muito, né? Eu sempre falo, nós saímos de 1 para 64 escolas, sem contar os CMEIs, porque os CMEIs também não eram em tempo integral. Agora nós temos 122 instituições em tempo integral. E não é somente um contraturno, não é somente alimentação de qualidade, não é só almoço, café da manhã, café da tarde. Não, existe uma grade curricular. Eu já falei aqui sobre inglês, eu já falei sobre educação financeira, empreendedorismo. As crianças elas estão saindo com noções para se tornarem empresários. Isso é muito importante. Robótica, que nós implantamos também em muitas das nossas escolas. A robótica, para que vocês tenham uma ideia, nas escolas particulares, normalmente é cobrado em torno de R$300. Nós estamos implantando nas escolas municipais gratuitamente a robótica. Então, existe uma grade curricular pedagógica com professores qualificados. Os professores se qualificaram para entrar nas as escolas em tempo integral. Não foi assim, transformada da noite para o dia. Existe uma transformação estrutural e existe uma transformação pedagógica. É por isso que eu sou muito grato aos servidores da área de educação. Para que você tenha uma ideia, em Curitiba, o prefeito de Curitiba conseguiu 3 escolas em tempo integral nos últimos 3 anos e meio. Curitiba tem 25%, tem um orçamento de mais de 2 bilhões. Nós temos um orçamento de 720 milhões e nós conseguimos 64 escolas em tempo integral. Então, isso se dá graças aos nossos professores e educadores, merendeiras. Em muitas cidades se contrata empresas para fazer a merenda. Em Ponta Grossa, não. Em Ponta Grossa, as merendeiras fazem com carinho, com supervisão de nutricionistas, com as vitaminas necessárias para as crianças. Então, nós temos programas especiais de saúde, Marelli. Nós temos educação física, esporte, judô, balé, canto, dança nas escolas em tempo integral. Isso faz com que as crianças fiquem também menos doentes, evitando, inclusive, o atendimento a essas crianças nos hospitais. Falando sobre outro tema, candidato, sobre meio ambiente, o aterro sanitário de Ponta Grossa é um tema já vencido aqui no município, já que a última célula também já está praticamente se esgotando e é o último prazo agora para o aterro aqui de Ponta Grossa. E o senhor renovou na sua gestão o contrato com a empresa aqui da cidade e um contrato até questionado pelo Ministério Público. Por que foi renovado aquele contrato e quais são as propostas para a coleta seletiva que ainda caminha em passos lentos e foi também um dos seus temas da campanha passada? Clarison, me perdoe assim, ter uma opinião oposta à sua. Pelo contrário, a coleta seletiva está a passos largos, porque nós temos coleta seletiva em todas as escolas, ou seja, a coleta seletiva se estendeu a toda a cidade. Mas foi recente, né? Mas chegou muito recente, muito recente. Então, isso é verdade. Isso é verdade, muito recente, porque fazer coleta seletiva também não é algo fácil. É algo extremamente complicado, precisa ter logística reversa, é algo que tem que ser muito estudado. Nós fizemos uma Secretaria de Meio Ambiente justamente para que a gente pudesse implementar a coleta seletiva. Ainda precisa implementar. Nós precisamos comprar mais caminhões para fazer coleta seletiva nos bairros, né? São quantos caminhões hoje que trabalham, por exemplo, com coleta seletiva? É uma boa pergunta, Marelli. Eu acredito que são em torno de 6 a 10 caminhões.
Nós temos que ampliar esse É que se o senhor fala que está bem avançado, então a gente tem que saber, então, quantos caminhões tem, como é que está sendo feito, quantos bairros estão sendo atendidos por essa coleta seletiva. Marely, quando eu falo que é avançado, é porque nós fizemos PEVs em todas as escolas municipais e todos os CMEIs. Então, por exemplo, mesmo no distrito industrial, longe do centro da cidade, tem PEV e tem coleta. Não é porque nós temos 6 ou 8 caminhões é que a nossa coleta seletiva ainda tem um índice baixo. Não, os caminhões, mesmo sendo 6, eles fazem a coleta lá no distrito industrial, nos distritos da nossa cidade, os distritos rurais, fazem também nos bairros mais distantes, ou seja, nós avançamos com coleta seletiva. Nunca teve. É importante dizer, não existia coleta seletiva, não tinha nem plano de coleta seletiva, né? E qual que é a sua proposta agora? A minha proposta, assim, nós estamos terminando a 4ª célula. A célula já está pronta. E outra coisa, é importante dizer que nós vamos conseguir o certificado de aterro sanitário. Quando eu entrei no governo, nós não tínhamos lugar para colocar o lixo. No primeiro mês, o primeiro dos grandes problemas de Ponta Grossa, que chegou ao prefeito, foi que nós não tínhamos lugar para colocar o lixo. Hoje nós temos a 4ª célula que está se transformando num aterro sanitário não controlado, um aterro sanitário mesmo de Ponta Grossa. E isso nos dará a oportunidade de ter mais ou menos uns 8 anos pela frente para a construção da nossa usina. E por que a renovação? Primeiro porque isso foi aprovado com praticamente a unanimidade de todos os vereadores, teve uma CPI, teve um índice de aprovação da população com relação à coleta de lixo, beirando a 100%, mais de 90% de aprovação. Isso está no contrato. E se existe a possibilidade de renovação por um programa que funciona, por que não fazer? Prefeito, agora vamos para um outro tema muito importante também, que é a segurança pública. Embora seja obrigação do governo do estado a segurança pública, a prefeitura também pode sim fazer ações para dar suporte à segurança pública, como tem feito algumas. Mas na campanha de 2012, o senhor disse que implantaria módulos móveis da Guarda Municipal em vários pontos da cidade. Isso não aconteceu. E agora, observando o seu plano de governo, nós notamos que tem mais um item lá no plano de governo dizendo que serão empregados módulos móveis na cidade. Por que isso não ocorreu nessa gestão e por que agora vai acontecer? Olha, de novo eu volto a falar sobre falta de informação. Nós temos módulos móveis. Quantos? 2. 2. Mas o senhor disse que ia estender isso para vários bairros. Nós temos 2 módulos móveis, sendo que um módulo é de mais de R$1 milhão. Nós fizemos um investimento num ônibus de monitoramento que monitora a cidade toda. É diferente. Eles conseguem alcançar a cidade toda. Nós temos o contato direto com a nossa central de monitoramento. O ônibus, ele tem até é importante para quem está ouvindo, vocês podem notar esse ônibus custa mais de R$1 milhão. Aliás, é importante para o pai que está nos assistindo, leve o seu filho para conhecer a base móvel da Guarda Municipal. É maravilhosa, parece um ônibus da NASA. Ele tem uma antena, ele sobe aquela antena se comunica com a central da Guarda Municipal, que tem todas as câmeras na cidade. Nós acompanhamos o monitoramento. Esse ônibus, ele é diferente, é uma base móvel de monitoramento e com todo o efetivo. Nós temos agora a unidade móvel que está fazendo os bairros da nossa cidade. Olha, deixa eu começar do zero. Primeiro que nós não tínhamos nem Secretaria de Segurança. Nem Secretaria de Segurança nós tínhamos. A Guarda Municipal era unida com a Guarda de Trânsito. Então nós separamos a Guarda Municipal. Uma das maiores emoções como prefeito, eu tenho que dizer também muito claramente, eu estou dizendo que esse é o momento da verdade. A maior emoção que eu tive, uma das maiores emoções como prefeito, foi ver a Guarda Municipal desfilar na Avenida Vicente Machado no dia 7, com 285 homens e mulheres, com 40 viaturas. Nós tínhamos 5 viaturas sucateadas, agora nós temos 40 viaturas funcionando. Isso, como você disse, é de competência do governo do estado, mas de responsabilidade de todo cidadão. Responsabilidade também da prefeitura. Nós temos investimento na área de segurança, mostra que a gente está preocupado com segurança pública. Nós formamos quase 100. Não formamos 100 porque algumas existências aconteceram. 95 guardas novos, qualificados, armados, com um armamento novo, com coletes à prova de bala, com armamento não letal. Ontem eu estava passando na Rua 15. Na Rua 15 estavam prendendo um bandido
com tornozeleira, que estava assaltando a fila da lotérica com 4 guardas municipais com um armamento não letal. Prenderam o sujeito com armamento não letal. Isso demonstra que a Prefeitura de Ponta Grossa, ela fez a sua lição de casa, está no rumo certo de investir na segurança, porque os investimentos também nós recebemos do governo federal através dos projetos da Prefeitura, inclusive por emendas parlamentares. Então nós conseguimos avançar. Olha, ontem não, dia 7, no desfile, nós apresentamos 10 novas motos. Recebemos agora. E vamos apresentar novamente no desfile do dia 15. Uma das maiores emoções, porque a gente sabe que a segurança pública também é uma preocupação das famílias de Ponta Grossa. Nós temos ainda 3 temas, candidato. Vamos falar sobre agricultura. Nós sabemos dos distritos aqui do município de Ponta Grossa, algumas estradas ainda passam por problemas, e nós temos agricultura familiar no município de Ponta Grossa, que precisa de investimentos. Qual que é a sua proposta para esse segundo mandato? Clárison, este sim é um desafio muito grande e que precisa ser ampliado e melhorado no próximo governo. Deixar muito claro também que a gente precisa de mais investimentos nas estradas rurais, porque nós temos perto de quase 2.000 quilômetros de estradas rurais. E a nossa produção do setor primário, ela depende das estradas rurais. Nós tivemos um aumento do setor primário de 12,7% do PIB do setor primário. Quer dizer, Ponta Grossa ainda continua muito forte no agronegócio. É o alicerce da nossa economia, o agronegócio. Já aproveitando, entrando num outro assunto, o nosso PIB da indústria, Marelli, subiu quase 17%. É o maior aumento do PIB da indústria da história de Ponta Grossa. E o nosso comércio aumentou em torno de 5,6%. Então o desafio é o aumento do comércio. Mas, como eu estava falando, o investimento nas estradas rurais precisa ser ampliado. Prefeito, e nós temos que fazer o seguinte, só para terminar. Nós temos que ter um departamento de obras com equipamento exclusivo para a agricultura e para as estradas rurais. Prefeito, por uma questão de tempo, nós vamos fazer aqui uma pergunta sobre cultura e esporte de uma forma só. Sobre o esporte, a questão da arena, quando que vai ser entregue, e cultura, como que os espaços culturais de Ponta Grossa podem ser melhor aproveitados. Nós estamos terminando a arena, graças a Deus. Depois de anos e anos de embargo da justiça, devido a problemas de gestões anteriores, mas nós conseguimos, graças a Deus, tirar o embargo e estamos terminando a arena. Eu queria ter inaugurado ainda no mês de setembro. Não consegui fazer a inauguração em setembro, mas eu acredito. Nós temos, inclusive, um TAC. Até o final de dezembro estará entregue a arena, inclusive com programas especiais de esporte. É claro, tem que falar aqui dos campos de society. São 17 campos de society que nós estamos entregando. Abrir mais licitação para mais 3 campos de society. E no próximo governo nós queremos investir ainda mais nas canchas de futebol de society com grama sintética em praticamente todos os bairros que necessitam do programa Escola da Bola, para retirar as crianças das ruas e dar um futuro digno através do esporte. Cultura? Cultura, Projeto Constelação. Projeto Constelação é a descentralização da cultura. É fazer com que os nossos artistas, nós queremos montar o Circo da Cultura também para levar todas os nossos programas de cultura para os bairros mais distantes. Cultura não pode se resumir apenas teatro-ópera. A cultura tem que ser levado através não só de dança, de teatro, de eventos especiais, para os bairros mais distantes e principalmente para os distritos. O senhor ainda tem 40 segundos para as suas conclusões. Eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Eu acho que foi uma boa entrevista. Foi clara, foi transparente. Eu tive a oportunidade de falar sobre temas que muitas vezes ficaram nebulosos por muito tempo. E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo. Dizer que através do nosso trabalho, com dedicação e com experiência, nós estamos no rumo certo e com humildade reconhecer erros e também dizer que acertamos muito e queremos melhorar ainda mais no próximo governo. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do candidato do PPS, Marcelo Rangel, aqui no nosso TNews em Bom Dia. Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.